Ei, gente, tudo bem? Hoje, adivinha o que eu vou fazer? Luminária. Eu amo fazer luminárias. Daqui a pouco eu vou ter, luminária em todos os lugares da casa. Mas eu amo. E dessa vez vai ser uma luminária em cubo, dentro de um cubo. E eu espero que vocês gostem. Se gostarem, deixe você pra mim, se inscreva no meu canal e compartilhe com seus amigos, porque eu tenho certeza que eles também vão gostar. Então vamos lá pro tutorial. Então, para começar, vocês vão ter que cortar 4 varetas de 23 centímetros. O que eu fiz foi medir o tamanho total da vareta que eu comprei e dividir por 4. Aí deu 9 polegadas, então eu cortei um pouquinho menor que 9 para não faltar na última, porque sempre quando você corta, você perde um pouco, sabe, do material. Então é isso, depois de cortar as 4 varetinhas, você coloca uma fita crepe e lixa tudo junto, para todas ficarem do mesmo tamanho e com o topo bem retinho. E agora eu vou cortar 8 varetas de 21 centímetros, que na verdade é o mesmo tamanho da vareta que a gente já cortou, menos 2 vezes a espessura da vareta, ou seja, menos 2 centímetros. Mas todas essas medidas são relativas, porque depende da espessura da vareta que você encontrar. Essa minha tinha 1 centímetro de espessura, por isso que eu tô falando menos 2 centímetros. E você também pode fazer um cubo maior ou menor, você que determina, é só seguir essa regrinha que eu vou deixar na tela, que é bem simples, tá bom? E depois vocês vão perceber que essas menores que eu cortei vão ficar entre as maiores, ou seja, as maiores vão ser as alturas e as menores vão formar a base e o topo do cubo. Depois eu juntei as 8 que eu cortei menores, né, com a fita crepe e lixei para ficar bem retinho. E depois eu lixei também cada varetinha para ficar bem lisinho e perfeitinho para você pintar. E agora eu vou fazer um furinho no meio de 2 varetinhas das menores, né? Então eu marquei o meio e usei um preguinho e um martelo para fazer um furinho para encaixar o arame. Você pode usar qualquer coisa pontuda, tinha esse negócio também que eu não sei o nome, para poder fazer um furinho que não atravessa, você vai só até a metade da madeirinha, tá bom? E agora é só colar, e eu usei uma cola super forte, mas até cola branca funciona, só que demora mais para secar. E eu colei essa menor no meio das 2 maiores. Essas 2 maiores depois vão ficar na vertical, que vão ser as alturas. E olhando aqui, você tá vendo que a que eu colei agora por último, tem o furinho no meio, tá bom? Então você deixa esse furinho para cima e faz outra exatamente igual, com as 2 alturas na lateral e as 2 menores no meio, sendo a de cima a que tem o furinho. Para depois você encaixar um arame que vai servir de apoio para a lâmpada, sabe? E eu vou explicar depois como é que se faz esse arame. E use também um esquadro para deixar tudo retinho. Depois que a cola secar, você vai colar 2 varetinhas para formar a base desse cubo. E se vocês estão reparando, as laterais são formadas pelas varetas maiores, como vocês estão vendo. O furinho também vai estar na varetinha menor que está em cima. Agora eu colei os 2 lados, né, desse cubo e segurei com fita crepe para ficar tudo retinho. E reparem que as madeirinhas que estão com furinhos vão estar viradas uma para outra na parte de cima, né? Aí é só colocar uns potes para segurar tudo e secar sem ficar torto e colar as 2 outras varetinhas que faltam. Lembre-se de sempre usar um esquadro para ver se está tudo no ângulo reto e bem perfeitinho. E depois de secar bem a cola, eu passei essa massa corrida para a madeira para fazer um acabamento nessas ligações onde você colou, né, as madeirinhas. Mas isso é opcional e acho que dá um acabamento bem bom, principalmente se você for pintar. Aí é só você deixar secar e lixar que vai estar pronto para você pintar. Mas antes a gente vai fazer a parte elétrica. E para fazer a parte elétrica, você vai precisar de um fio, uma tomada e um bocal. Você vai separar esse fio que nem eu fiz e descascar a pontinha. Eu coloquei a tampinha do meu bocal primeiro, porque esse bocal vinha com tampinha, e abri os parafusos. Cada bocal vai ser de um jeito, então eu vou colocar lá no meu blog uns desenhos mostrando como é que se faz com outros tipos de bocal, tá bom? Mas esse é quase tudo igual, você sempre tem que abrir o parafuso, colocar a partezinha exposta, né, do cobre ao redor desse parafuso e depois fechar. E se seu kit ou seu bocal vier com umas instruções, por favor, siga. E se você estiver inseguro, peça ajuda a um profissional, porque eu não quero que
você cause um incêndio na sua casa. Então, por favor, tome bastante cuidado. E depois que eu encaixei a tampinha de baixo, eu coloco essa tampinha de cima. Não sei se vocês estão entendendo, é mais ou menos assim que é meu bocal. E para fazer o suporte para essa parte elétrica, né, eu usei um arame mais grossinho, cortei ele bem maior do que o meu cubo, né, que é a lateral do meu cubo, e comecei a enrolar ele ao redor do meu bocal, bem apertado, e fiz uma volta de 360 graus. E depois, com alicate, eu dobrei essas duas abas, né, essas duas partes, né, para o lado, para fazer uma linha reta. Porque depois eu vou encaixar essas duas pontas, nos furinhos que eu tinha feito anteriormente. E agora eu tô só marcando o excesso que eu tenho que cortar, para depois tirar esse arame do meu bocal. Você tira igual você tira aquelas argolinhas de chave, sabe? Passa cola nas duas pontinhas e encaixa nos furinhos que estão nas madeirinhas. E é só pintar, que é a melhor parte, né? E eu usei uma tinta em spray dourado, mas você pode usar líquida ou qualquer outra cor, ou deixar madeira mesmo, tá bom? Aí é só você encaixar o bocal nesse arame, deixar o arame bem presinho, pode até passar cola se você quiser. E como eu não lixei muito bem a madeira antes de pintar, eu peguei uma lixa bem fininha para tirar um pouco da aspereza dessa tinta. E depois é só colocar a lâmpada que tá pronta. E eu pendurei no teto usando um ganchinho bem forte. E é isso. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse tutorial. Eu adorei o resultado e eu acho que vai dar um toque muito especial na decoração. E se vocês fizerem, me marque nas redes sociais com a hashtag DIY e não deixe também de me seguir no meu Instagram, no meu Facebook, que às vezes eu posto lá uns tutoriais exclusivos rapidinhos, tá bom? Então me segue lá pra ver o que eu ando fazendo também. Muito obrigada e até o próximo tutorial. Beijo, tchau!